Olá! A gente já parou para pensar como o governo brasileiro decide onde vai investir o dinheiro público? Sabe, da construção de uma estrada até um programa social, tudo isso passa por um sistema de planejamento que é muito bem definido. Hoje, a gente vai desvendar a espinha dorsal das finanças públicas do Brasil, aquele trio de leis orçamentárias que foi criado pela Constituição de 1988. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que as grandes promessas e planos para o país saem do discurso e se transformam em dinheiro no caixa e em ações concretas? Pois é, a resposta está num processo integrado, uma engrenagem que conecta a visão de futuro do país com o orçamento de cada ano. E para entender isso, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela base de tudo, a Constituição. Depois, vamos escalar a pirâmide do planejamento, entendendo que é o PPA, a LDO e a LOA. E no final, a gente fecha com as regras que fazem esse sistema todo funcionar. Tudo pronto por aí? Então vamos nessa. Então, o ponto de partida de tudo isso é a nossa Constituição de 1988. Ela foi um verdadeiro divisor de águas porque foi ela que instituiu um sistema integrado de planejamento e orçamento. A grande ideia era acabar com o improviso, sabe? E garantir que os gastos públicos seguissem uma lógica, um plano com começo, meio e fim. E essa citação aqui, ela resume a ideia perfeitamente. O sistema foi todo desenhado para ser uma ponte, um elo mesmo. Ele conecta os grandes objetivos de longo prazo da nação com as ações práticas e o dinheiro disponível em cada ano. Isso garante coerência e, principalmente, continuidade. Para visualizar como essas leis se relacionam, a melhor forma é pensar numa pirâmide. Imagina só, lá no topo está a estratégia, o plano de voo geral. No meio, a tática, que conecta esse plano com a ação do dia a dia. E na base, a operação, a execução pura e simples. São 3 instrumentos, 3 níveis, numa hierarquia que faz todo sentido. Agora, este slide aqui é o ponto central que resume a dinâmica toda. Olha só, o PPA é o plano estratégico de 4 anos, ele define as grandes metas. A LDO é o elo tático, que todo ano seleciona as prioridades que estão lá no PPA. E a LOA, a LOA é a parte operacional, é o orçamento em si, que vai executar o que a LDO determinou. A regra de ouro é essa aqui, e é bom a gente guardar. O PPA orienta a LDO, que por sua vez orienta a LOA. Uma não existe sem a outra, elas estão totalmente interligadas. Então vamos começar pelo topo da nossa pirâmide, o Plano Plurianual, o famoso PPA. Dá para pensar nele como a grande bússola do governo, sabe? Aquela que aponta a direção estratégica para os próximos 4 anos. Na prática, o PPA é a lei que estabelece o planejamento de médio prazo do governo. O foco dele está principalmente nas grandes obras e investimentos, aquelas coisas que trazem um retorno duradouro para a sociedade, o que a gente chama de despesas de capital. Por exemplo, construir hospitais, ferrovias, portos ou expandir universidades. E como é que ele transforma uma visão num plano? Basicamente através de 3 peças-chave. Primeiro, as diretrizes, que são as orientações gerais. Depois, os objetivos, que dizem o que se quer alcançar, qual realidade se quer transformar. E o mais importante de tudo, as metas, que quantificam isso. Não adianta só dizer vamos melhorar a saúde, é preciso definir construir 50 novas unidades básicas de saúde, por exemplo. E aqui tem uma das sacadas mais geniais da Constituição. O PPA de um governo não começa no primeiro dia de mandato. Ele começa só no 2º ano e vai até o 1º ano do governo seguinte. Isso força uma transição planejada e impede que o planejamento estratégico do país seja simplesmente zerado a cada eleição. Garante continuidade, entende? Certo, agora vamos descer um degrau na pirâmide para falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Se o PPA é um mapa estratégico para 4 anos, a LDO é o plano de batalha tático para o ano que vem. A LDO é a grande articuladora do sistema. Ela tem 2 funções que são cruciais. A primeira, ela olha para o PPA e diz, ok, de tudo isso que planejamos para 4 anos, o que é prioridade máxima para o ano que vem? E a segunda, ela estabelece as regras do jogo e as metas fiscais para a criação do orçamento anual, a LOA. Ela é de fato a ponte indispensável entre o planejamento e a execução. Então, o fluxo é exatamente este. A LDO pega a estratégia do PPA e traduz em prioridades anuais. Aí, ela define as metas fiscais que o governo precisa cumprir e, com base nisso, ela serve como um manual de instruções bem detalhado para o Poder Executivo poder elaborar a proposta de orçamento. E, finalmente, chegamos na base da pirâmide, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. É aqui que o plano vira dinheiro na conta, de verdade. É a parte mais concreta de todo o processo, onde cada centavo de receita e de despesa é previsto. A LOA é o orçamento-programa, o documento final.
De um lado, ela faz uma estimativa de quanto o governo vai arrecadar com impostos e outras fontes. Do outro, ela autoriza cada despesa, dizendo exatamente quanto cada órgão pode gastar e em quê. É simples. Sem autorização na LOA, nenhum gasto público pode ser feito. Ponto final. E é bom a gente saber que a LOA não é uma peça única, tá? Ela é formada por 3 grandes orçamentos. Tem o fiscal, que cobre a maior parte da máquina do Estado, tem o da Seguridade Social, que é o pilar da saúde, previdência e assistência, e tem também o de investimento, que é focado nas empresas estatais. Ok, a gente já entendeu a engrenagem PPA-LDO-LUA. Mas para que isso tudo funcione de um jeito previsível e transparente, a Constituição estabeleceu regras muito claras. Regras sobre quem faz o quê, quando e como. A primeira regra de ouro é sobre a iniciativa. Quem dá o pontapé inicial é sempre o Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República e sua equipe de ministros. São eles que têm a responsabilidade de elaborar e enviar as propostas do PPA, da LDO e da LOA lá para o Congresso Nacional. O Legislativo tem o poder de discutir, de alterar e de aprovar, claro, mas a proposta inicial é sempre do Executivo. E esse processo todo funciona como um reloginho, com prazos constitucionais bem rígidos. A LDO, por exemplo, vai para o Congresso até 15 de abril. A LOA e o PPA no ano dele tem que ser enviada até 31 de agosto. E o Congresso tem que analisar tudo e devolver para a sanção do presidente até o fim do ano legislativo. É um ciclo anual bem intenso de planejamento, negociação e aprovação. E para fechar, todo o orçamento se baseia em princípios fundamentais. A anualidade, que diz que a LOA vale por um ano. A universalidade, que exige que absolutamente tudo, cada receita e cada despesa, esteja lá dentro. A unidade, que determina que tem que ter um orçamento só. E a exclusividade, que proíbe que a lei do orçamento trate de outros assuntos, para evitar aqueles jabutis legislativos. E claro, além desses tem outros importantes, como o da publicidade, que garante a transparência de todo o processo. Então é isso. Aí está a pirâmide PPA-LDO-LOA, um sistema bem robusto que transforma a estratégia em ação do governo. Mas essa é a estrutura técnica, né? Isso nos leva a uma questão que é fundamental para a democracia. Depois que o plano do Executivo chega no Congresso, como é que a voz da sociedade e as demandas dos parlamentares entram nessa equação toda? Bom, isso já é um capítulo para uma próxima análise.